quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 19, depois 29 ao 34. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quem tenha sido eles, é isto que pregamos e é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Versículo 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu rogo a Ti, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine o nosso entendimento e que essa palavra, Senhor, faça com que todos nós aqui nessa noite possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e que essa mensagem não seja uma mensagem somente para agora, para esse culto, mas que ela possa reverberar em nossa vida e que possa nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, a ressurreição, ela é um dos pontos principais da nossa fé, né? Há uma súmula da fé cristã chamada Credo Apostólico, e ele foi desenvolvido pelos cristãos, né, com o desenrolar da história, e ele aponta alguns elementos fundamentais na nossa crença. Por mais que o credo ele pareça com uma lista de tópicos, né, temáticos, ele, na verdade, estaria mais próximo de um quebra-cabeças. O quadro geral, ele não ficaria pleno se todas as peças não estivessem encaixadas no devido lugar. Se qualquer um desses elementos apostólicos ele for retirado da equação,
todo o restante será certamente inócuo. E será como um efeito dominó, porque se a gente tirar uma peça da nossa doutrina, todo o restante ele vai desmontando. E olha o que diz o credo apostólico. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Queridos, se qualquer um desses elementos for retirado dessa súmula, toda a nossa fé ela é desmontada. E é por isso que nessa epístola, o apóstolo Paulo ele está defendendo um dos pontos cruciais de nossa crença. A igreja de Corinto, queridos, era uma igreja tomada pela arrogância intelectual. Essa era aquela igreja, né, a famosa igreja das divisões, que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros diziam, não, eu sou de Cristo. Essa igreja, queridos, era a igreja que aceitava passivelmente pecados morais, né? Havia, por exemplo, a relação incestuosa entre o filho e uma madrasta. Essa igreja era uma igreja de confusões teológicas, né? Eles ficavam disputando qual era o dom mais importante, e essa igreja também tinha uma disputa de quem era a pessoa, o personagem mais importante lá entre eles, né? Essa era também a igreja que afirmava que não havia ressurreição. Paulo, queridos, ele sempre preocupado com o ensino do evangelho genuíno. Ele ensina a importância basilar da ressurreição de Cristo, conforme nós lemos no verso 17, que diz, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Cristo não havia ressuscitado, então ele não era o Filho de Deus, assim eles pensavam. Logo, ele não é Deus, não sendo Deus, ele não encarnou sobrenaturalmente no ventre de uma mulher. Logo, a sua natureza seria como a nossa, uma natureza pecaminosa. E sendo homem apenas, não poderia nos representar diante de Deus, por consequência, não poderia morrer pelos nossos pecados. Viram? Uma peçazinha que é derrubada, derruba todo o contexto da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Sendo assim, queridos, a nossa fé, ela não faria qualquer sentido. Nós viveríamos na inutilidade. Portanto, a conclusão de Paulo, ela é irrefutável. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E essa mesma preocupação, queridos, a respeito do fundamento da nossa fé, ela precisa estar em nós nos dias de hoje. Nós vivemos dias em que as convicções, elas parecem ter sucumbido, né? Conforme dizem alguns filósofos, nós vivemos as ideologias que são líquidas, né? Elas não são sólidas, elas não são objetivas. Nós vivemos o período da chamada pós-verdade, onde os fatos, eles deixaram de ser fatos, são apenas uma mera interpretação narrativa, né? O certo pode ser certo ou pode ser errado, depende tão somente da minha habilidade pessoal interpretativa, da minha narrativa. Não há, queridos, mais clareza moral. E em nome do bem, muitas vezes, é justificável até mesmo praticar o mal. E no Evangelho, nós aprendemos o oposto de tudo isso. O certo
é certo, o errado é errado, a aparência não é mais importante do que a essência. Portanto, o convite da palavra de Deus é para mudar o que há dentro de nós, para que essa mudança se reflita fora de nós. Na mensagem de Jesus Cristo, a aparência deve ser apenas um reflexo do que há dentro de cada coração humano. Mas, para que essa mudança, queridos, ocorra, é necessário convicção, é necessário solidez intelectual, é necessário fé, é necessário crer de verdade naquilo que se prega. Afinal, como amaremos de coração se não entendemos o porquê devemos amar? Como aceitaremos os diferentes ou perdoaremos os nossos ofensores se não cremos que fomos aceitos e perdoados pelo Deus Criador, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Queridos, clareza e entendimento da nossa fé é fundamental para as ações propostas pelo Evangelho. Senão, os ensinos bíblicos não vão passar de meras regrinhas religiosas. A Bíblia, queridos, nos diz que Jesus, ele é o Filho de Deus. E a comprovação dessa verdade é aquele homem que esteve no madeiro, morreu e depois de 3 dias, ele se levantou da sepultura. E a pergunta é, queridos, como o entendimento correto a respeito da ressurreição de Jesus influencia a nossa vida? Em primeiro lugar, queridos, para ser uma influência em nossa vida, a ressurreição não deve ser entendida como algo simbólico. Veja que nos versos 5 e 6, Paulo nos fala sobre as testemunhas que viram Jesus Cristo ressurreto. Pessoas que estiveram diante de Jesus. Ele cita Pedro, ele cita os 12, ele cita 500 irmãos que viram Jesus ressurreto e que, à época, alguns ainda estavam vivos no momento em que a carta foi redigida, alguns desses irmãos ainda viviam. Tiago viu, depois os apóstolos viram e depois o próprio apóstolo Paulo teve um encontro com o Cristo ressurreto. Não foi uma visão que ele teve, mas Jesus Cristo apareceu diante dos seus próprios olhos no caminho de Damasco. E o objetivo, queridos, de Paulo era refutar a falsa crença de que não havia ressurreição como um conceito geral, conforme pensava aqueles irmãos de Coríntios. Para eles, era assim: não existe ressurreição, logo Cristo não ressuscitou. Esse era o pensamento óbvio que seguia ao pensamento deles. E a abordagem de Paulo era a abordagem das testemunhas. Aquelas pessoas, elas viram, eles participaram de tudo, eles tiveram contato com o Jesus Cristo ressurreto. Como disse o apóstolo João, que também teve um encontro com esse Cristo ressurreto, não com uma imagem, um pensamento, uma ideologia, mas ele esteve diretamente ali com aquele que havia saído do túmulo. E ele diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1 e 2, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Não é uma ideia, queridos. Ele esteve presente, ele testemunhou. Queridos, contra fatos não há argumentos. Eles viram o Filho de Deus, eles testemunharam a sua existência. E muitos morreram porque não negaram que viram Jesus Cristo vivo diante dos seus próprios olhos. A alta crítica literária, queridos, que foi uma abordagem cética a respeito da fé cristã, nos últimos séculos, que invadiu os seminários teológicos e invadiu também todo o universo ali da filosofia e da teologia, Eles tinham como um axioma, quando eles iam estudar
a Bíblia, né? Eles eram teólogos, né? E aí eles iam estudar a Bíblia. Só que eles iam para a Bíblia com o seguinte axioma, né? Com algo que eles davam como certo, né? Que os milagres não existiam. Então, quando eles iam até a Bíblia, eles descartavam a possibilidade de qualquer coisa milagrosa que aconteceu. Então, eles fizeram com a Bíblia uma espécie de Frankenstein, onde eles acreditavam no Jesus histórico, mas não acreditavam no Cristo da fé. Ou seja, eles entendiam que Jesus era um personagem da história, mas ele era um homem comum, né? Que, de alguma maneira, as pessoas, após a sua morte, criaram várias histórias sobre ele. Então, os textos bíblicos, eles eram interpretados como um compêndio de histórias místicas inventadas pelos discípulos de Jesus. Era mais ou menos, queridos, como a nossa famosa fake news, né, que as pessoas falam tanto hoje, né, ou a tal da desinformação, que é uma palavra que está em moda, que as pessoas falam. Então, para eles era o seguinte: existia um Jesus, um marceneiro, uma pessoa comum, um líder talvez ideológico, mas as pessoas incorporaram histórias milagrosas que foram feitas por esse líder carismático que era ele. Eles acreditavam em Jesus, mas não acreditavam na sua divindade, não acreditavam na sua ressurreição. Mas a questão é que o apóstolo Paulo, contra todo tipo de argumento como esse, ele vai muito direto, ele não joga conversa fora, ele não está ali, como falam os mais novos, né? Ou pelo menos quando eu era novo falava, ele não está ali de bobeira, né? Falando coisas que não fazem sentido. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele vai direto no ponto: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Paulo, queridos, ele afirmava aos coríntios que não era possível crer em Jesus e, ao mesmo tempo, não crer na ressurreição. Ou aceitamos o que Jesus é, ou seja, o Filho de Deus, ou então a nossa fé não faz sentido. Diferente, queridos, dos dias do apóstolo, onde os coríntios não acreditavam na possibilidade da ressurreição. No nosso tempo, o grande perigo é o da irrelevância teológica. Como não há mais convicção, conforme eu falei anteriormente, né? Não há nada que mova os nossos atos, nós vivemos como se nada fosse importante. Se alguém começar a pregar que não há ressurreição, as pessoas, elas não se importam com isso. Se nesses lugares Cristo não é o Filho de Deus, essas igrejas continuarão cheias. Crer, por exemplo, na reencarnação de Jesus e na ressurreição, para muitos parece ser a mesma coisa. A doutrina, queridos, do pecado, ela se tornou irrelevante aos padrões desse mundo. O valor do perdão divino foi inflacionado pela graça barata. O Deus que nos salva, mas que não espera qualquer contrapartida de nós. Damos de ombro para as verdades espirituais. É irrelevante aquilo que eu creio. Muitos dizem, queridos, o importante mesmo é ter fé. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir isso. Queridos, na verdade, pessoas que pensam assim, elas só estão pensando como torcedores de um time, né? Eu sou protestante, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou ateu, eu sou Flamengo, eu sou Vasco. Não sei se o Flamengo venceu hoje, depois eu vou ver a notícia, porque agora eu estou na casa do Senhor e estou pregando, mas cada um tem o seu time, a sua escolha, cada um vive conforme quer e nada mais importa. A verdade é que não há como professar a fé em Jesus e não crer em sua ressurreição. Não há como seguir a Cristo e acreditar na reencarnação ou em qualquer outra filosofia. Ou se crê que a ressurreição é literal, ou o restante do evangelho não fará nenhum sentido. Ou se crê que Jesus é o Filho de Deus, ou
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso, queridos, nos conduz ao nosso segundo ponto. Qual é a importância da ressurreição de Jesus para nós? Paulo afirma o seguinte no verso 20: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Queridos, há 3 eventos de ressurreição no ministério de Jesus, que é quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, quando ele ressuscita a filha de Jairo e depois quando ele ressuscita Lázaro. Há também, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, outros relatos de ressurreição, como, por exemplo, a história de Tabita, Eutico e a mulher sunamita. Mas há uma grande diferença entre esses eventos e a ressurreição de Jesus Cristo, que foi testemunhada pelos apóstolos. Naqueles eventos, havia, por exemplo, uma intermediação. Ou foi o próprio Cristo, ou os apóstolos, ou os profetas. Os corpos das pessoas que ressuscitavam, elas continuavam o mesmo depois da ressurreição, e depois todas essas pessoas que experimentaram a ressurreição, elas voltaram a morrer. Mas com Jesus isso foi diferente. Sendo Jesus o próprio Deus, não houve quem intercedesse por ele. Por si só, ele vence a morte e ressuscita. Por isso, ele pode ser o nosso representante. Se não fosse por ele, nós pagaríamos o preço e continuaríamos mortos para sempre. Mas com Cristo não foi assim. Ele ressuscitou e a sua ressurreição é a comprovação de que ele é o Filho de Deus. A sua ressurreição é o selo real de sua pregação. Ele não era meramente um profeta injustiçado ou um incompreendido. Ele era o próprio Deus que se tornou homem para morrer na cruz no nosso lugar. Conforme Romanos capítulo 4, 25 nos diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A nossa justificação, queridos, é a nossa vida com Cristo. Tem um teólogo que, escrevendo sobre a questão da salvação e da ressurreição, ele disse o seguinte, o nome dele é Leon Morris: a ressurreição de Jesus Cristo está ligada com o ato central mediante o qual somos salvos. Salvação não é alguma coisa que tenha lugar à parte da ressurreição. Queridos, nós não podemos nos esquecer, Cristo veio consertar o que o homem, lá atrás, no pecado original, ele destruiu. Fomos apartados de Deus e por isso nós experimentamos a morte. E na cruz nós fomos perdoados. Mas não apenas isso, na ressurreição recebemos a graça de vivermos uma nova vida. Conforme diz Apocalipse capítulo 21, 5, eis que faço nova todas as coisas. A ressurreição, queridos, ela é a promessa que temos, que seremos transformados assim como ele também foi transformado. Em terceiro lugar, queridos, quais são as implicações da ressurreição em nossa vida cotidiana? Queridos, a crença na ressurreição molda os rumos das nossas escolhas. Olha o que diz o verso 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Irmãos, se tudo não passa de uma fantasia, então não há motivos para a nossa entrega ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele testemunhou da ressurreição de Jesus Cristo até a sua morte, e ele não negou, porque ele viu o Cristo ressurreto diante dos seus próprios olhos, assim como os demais apóstolos viram. Então, queridos, se Cristo não ressuscitou, Paulo então foi enterrado à toa, morreu à toa, perdeu os dias dele, sofreu a beça, ele pegou tempestade, passou fome, passou por dificuldades, frios, prisões, tantas e tantas coisas, e ele fez isso à toa. Se Cristo não ressuscitou, ele perdeu o tempo dele. Se Cristo não ressuscitou, nós não
estamos perdendo o nosso tempo. Se tudo não passa de uma fantasia, então não há motivos para a nossa entrega ao Senhor. Tudo o que o apóstolo havia feito não tinha qualquer proveito, queridos. O evangelho é feito de escolhas. Quando resolvemos amar alguém, quando resolvemos perdoar os nossos ofensores, quando resolvemos dizer não à nossa carne e virar-nos contra os pecados, tudo é baseado na crença de que, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também, porque isso foi prometido a cada um de nós. E é por causa da promessa de ressurreição, é por causa da promessa que o túmulo não é mais o nosso fim. E por isso é que nós olhamos para o alvo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém aqui deseja morrer eternamente. Por isso, Jesus é a nossa esperança de vida eterna. Por isso, Jesus é a nossa esperança de ressurreição. Eu queria, queridos, concluir essa mensagem de hoje dizendo o seguinte: talvez você possa estar vivendo dias difíceis na sua vida. Quem sabe a expectativa de uma notícia ruim sobre a sua saúde ou da saúde de alguém próximo a você. Pode ser que o medo tenha sido a tônica dos últimos dias. As notícias ruins nos meios de comunicação, assaltos, crimes, assassinatos, mortes em escolas, balas perdidas, corrupção, a insegurança política que tem regido o nosso país nos últimos tempos. Nesses momentos difíceis, lembre-se do Deus da ressurreição. Um Deus que pode transformar todas as coisas. O Deus de Jó, que creu nos piores momentos da sua vida. Alguém que dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Deus que tem poder de ressuscitar mortos, de acalmar tempestades, de fazer nova todas as coisas. O Deus que não apenas morreu na cruz por você, mas também ressuscitou por você. O Filho de Deus, ele te ama. O Filho de Deus não te abandonou e jamais te abandonará. Quando por algum motivo você se sentir amedrontado, inseguro, quando as tentações baterem a porta do seu coração, quando esse mundo demandar a negação de sua fé, diga essas palavras em seu coração: a minha dor e o meu sofrimento não serão para sempre, porque Ele ressuscitou. Queridos, essa é a nossa esperança, que a palavra de Deus possa encontrar terra fértil no coração de cada um de nós, que ela possa crescer e possa dar frutos, em nome de Jesus. Amém e amém.